Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana nós estamos na terceira carta que o apóstolo João escreveu. Uma carta pequena, poderosa, muito importante para a vida da igreja, para a nossa vida pessoal como discípulos de Jesus. Eu gostaria de incentivar você, encorajar você a se inscrever no meu canal, um Pingo de Prosa. Inscreva-se, dá o seu palpite, manda a sua mensagem. Eu ainda estou aprendendo a lidar com essas coisas, né? Então tem hora que eu respondo, tem hora que eu ponho lá o positivo para as mensagens, mas compartilhe com as pessoas, ajuda a gente a expandir o nosso ministério, né? E hoje nós vamos falar justamente disso. O versículo que eu quero compartilhar com vocês dessa carta é um versículo que fala justamente disso. É o capítulo 1, porque só tem um, né? O capítulo 1, versículo 5. Olha o que João escreveu para o Gaio. Ele diz assim: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Amado, você é fiel. Amado, primeiro recebeu uma carta de João, e João te chamar de amado, quer falar que ele gosta muito de você. É alguma coisa especial, não é para qualquer um, né? Então isso é a primeira coisa. Segundo, ele está falando, você é fiel no que você está fazendo. O que ele estava fazendo? A gente tem que entender como é que funcionava a igreja no passado, porque muitas vezes o pessoal abria a igreja, né? Você lê o livro de Atos, você vê o apóstolo Paulo ia para uma cidade, entrava na sinagoga, pregava e dava aquele conflito, ia para a casa de alguém, ficava lá 2, 3 dias, aí tinha problema, né? Passa uma semana muitas vezes, e aí saía e ia embora. E aí como é que faz a igreja? Montou a igreja? Montou, deixou a igreja montada. Opa, como é que funciona isso, né? E aí ou ele deixava alguém, ou ele mandava alguém do time dele voltar lá para ajudar o pessoal. E depois o pessoal começou a fazer isso, os apóstolos começaram a enviar mestres, né? Ministros itinerantes, né? O pessoal ia, né? Pegava a carta do João, a carta do Paulo, a carta de outros apóstolos, do Tiago, do Pedro, pegava uma carta e aí ia de igreja em igreja para ajudar as igrejas, porque a igreja começou e não tem a mínima ideia do que é a respeito de Jesus e a ressurreição de Jesus, como é que funciona aí. Os caras acabaram de receber Jesus, ainda estão caminhando, titubeando, não tem Bíblia, ninguém tem Bíblia, né? Só a sinagoga tem Bíblia, mas a sinagoga proibiu a gente de ler a Bíblia. Era uma dificuldade. Então eles tinham esses pregadores itinerantes, né, autorizados pelos apóstolos para visitar as igrejas e ensinar as igrejas. Qual a dificuldade de vocês aqui? Nós fazemos isso, nós precisamos de como é que funciona a igreja, como é que é a doutrina de Jesus, é o Messias, o que significa? Os gentios, mínima ideia que Messias, prometido para quem? Era uma luta. E as igrejas recebiam a pessoa, tinha documentação. E o que João está falando é que o Gaio está dando nota 10, porque ele está recebendo esse povo autorizado e hospeda eles em casa, você fica quanto tempo quiser. E aí a igreja, depois que a pessoa fazia o ministério dela, a igreja levantava fundos para mandar a pessoa para a próxima igreja, para a próxima parada dele, né? Então o pessoal enviava, então eles recebiam, e durante aquele período o Gaio falava, você fica em casa, fica comigo, né? Mora aqui 1 mês, 2 meses, não sei quanto tempo vai ficar, e depois envia a pessoa para a próxima, e aí depois vem mais gente. Então esse movimento da igreja, né, naquela época, que fez a igreja explodir, porque primeiro a dedicação dos pregadores itinerantes. Segundo, a dedicação de gente que nem o Gaio, para receber esse povo, hospedar, ajudar, e depois enviar esse povo para continuar o ministério. E esse é o desafio para todos nós, queridos, é o nosso envolvimento. E João está falando assim, amado, você tem sido fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de serem desconhecidos. Tem gente que chegava lá só com a carta. O Gaio nunca viu o cara, nunca ouviu falar do cara, mas era uma cartinha do João. O João eu conheço. Então você entra, vem para cá, entra para minha casa. Você fica comigo. Mas era uma fidelidade no sustento, no apoio ao ministério da igreja. E é isso que muitas vezes está faltando nos nossos dias. Esse tipo de gente que é fiel ao ministério da igreja. A igreja tem um ministério para cumprir e nós estamos precisando de gente que é fiel, que ajuda, que se envolve, que participa, que se compromete,
que financia. É esse tipo de gente. O Gaio é esse tipo de gente aqui. E esse é o desafio dele para a nossa vida. E João fala assim: amado, você está sendo fiel ao fazer isso. Ao fazer isso. E a igreja está crescendo por causa de você. Esse é o desafio para você e esse é o desafio para mim, queridos. E este é o nosso pingo de prosa. Deus te abençoe.